Olá, são 6 horas e 36 minutos. Voltamos porque tem muita notícia pela frente, viu? E eu vou começar agora chamando novamente o repórter Daniel Santos, porque vai contar pra gente que teremos aqui na capital uma visita muito ilustre. Vem ministra por aí. É isso mesmo, Daniel Santos? Conta pra gente o que vai acontecer, qual é a visita especial que teremos aqui na capital. É a ministra que vem aqui. Não sei se nesse momento você já está me ouvindo, Daniel Santos. Eu acho que o Daniel está com um probleminha ali no retorno dele. Daqui a pouquinho, então, a gente restabelece o contato com o Daniel. Vamos aguardar aí para ver, acho que ele já deve estar me ouvindo, porque nós temos aqui muitos ministros visitando, né? O Kleber Lima, Mato Grosso, Cuiabá. Cada semana temos um ministro, um presidenciável. Bom, mas antes que você possa falar, você que está preparado aí, eu vou novamente tentar aqui o nosso repórter Daniel Santos. Ele está me ouvindo agora. Daniel, conta para mim, por que você está aí na frente da Defensoria Pública? Qual a relação desse órgão com a visita ministerial? Ô, Luciana, agora sim, aqui em frente à Defensoria Pública Geral, do Estado de Mato Grosso, e aqui por essa rampa deve passar a ministra Damares Alves, da Mulher, dos Direitos Humanos, por volta das 18 horas. Essa é a previsão de passagem dela por aqui. Agora, o que a ministra vem fazer aqui em Cuiabá, justamente numa sexta-feira, no fim do expediente, já no início da noite? Ela vem entregar uma van, oficialmente uma van dos direitos. Essa é a chamada Van dos Direitos. Agora, para explicar melhor um pouco sobre a entrega dessa van, a gente vai ouvir aqui o Clodoaldo Queiroz, ele que é defensor-geral de Mato Grosso e articulou essa vinda da ministra aqui para Cuiabá. Vamos acompanhar. A ministra Damares virá até a Defensoria Pública de Mato Grosso para fazer a entrega da chamada Van dos Direitos, que é um veículo equipado, preparado para que a Defensoria Pública possa fazer o atendimento das pessoas necessitadas, das pessoas vulneráveis, diretamente no local onde elas se encontram. Muitas pessoas buscam a Defensoria Pública diariamente em busca da defesa dos seus direitos, mas existem pessoas que não conseguem acessar a Defensoria Pública, seja porque não têm condições, tamanho é o grau de vulnerabilidade que elas estão, que elas não têm condições de se deslocar até as nossas unidades de atendimento, seja por falta de conhecimento, já que há pessoas em situação de vulnerabilidade tamanha que elas sequer têm conhecimento dos seus direitos e de que existe um órgão como a Defensoria Pública a que elas teriam acesso. Então, através desse veículo, dessa van, a Defensoria Pública de Mato Grosso poderá se deslocar até os locais onde essas pessoas, esses grupos de pessoas se encontram. Aí nós podemos incluir a comunidade ribeirinha, podemos incluir os quilombolas, podemos incluir pessoas em situação de rua, as pessoas que vivem de coleta de materiais recicláveis, as pessoas que vivem nos lixões, por exemplo. A Defensoria Pública já faz o atendimento dessas pessoas em loco. Nós já vamos atrás dessas pessoas. Mas com essa van dos direitos, nós poderemos ir até essas pessoas e fazer o atendimento delas de maneira mais digna e confortável, como tem que ser. Devido à falta de recursos, que é comum em relação aos órgãos públicos em geral, é necessário que haja um entendimento, uma cooperação entre os diversos entes públicos e as diversas esferas de governo. E é nesse sentido que a Defensoria Pública tem buscado essas parcerias. E nesse momento, consumamos essa parceria, esse convênio entre a Defensoria Pública de Mato Grosso e o Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, da ministra Damares. E através desse convênio, nós estamos recebendo esse veículo que, como eu disse, vai melhorar em muito o atendimento da Defensoria Pública àquela parte da população mais vulnerável, justamente a que mais precisa dos nossos serviços.
Bom, ouvimos aí então o defensor público Clodoaldo. Ele disse uma palavra que eu acho belíssima, até por conta de toda a ação que vem por trás dela. Inclusão. Eu sabia que você falava lá. Garantia de direitos, professor Haroldo Arruda. Sabemos o quanto é importante a defensoria, ainda mais nos tempos de hoje, em que a renda do mato-grossense, do cuiabano, foi lá embaixo. Ele precisa desse serviço. Garantia de direitos nos dias de hoje. Bom, é sempre necessário, mas hoje tem uma conotação ainda maior e a ministra vem a Cuiabá justamente para entregar essa van que representa um serviço itinerante. Isso quer dizer o quê, gente? Olha, você não tem condição nem mesmo de ir até a defensoria, então a defensoria vai até você. É uma ação do governo federal. Do governo federal, o governo Jair Bolsonaro, né? O programa intitulado Famílias Fortes, né? Bancado pelo Ministério da Mulher, da Família, né, dos Direitos Humanos, que tem, como você disse, né, como objetivo a inclusão, né, principalmente com relação às crianças, aos adolescentes, né, mulheres em estado de vulnerabilidade, em situações difíceis, como apresentou aí o defensor público. Então, é uma ação social do governo federal, né, em que a Damares está trazendo para o estado de Mato Grosso, em uma cerimônia, acredito que seja informal, mas que terá uma repercussão muito boa social, não só no estado de Mato Grosso, mas no Brasil todo, até porque ele abarca o Brasil todo em vários estados, esse programa. Perfeito. Kleber Lima, e olha só, já vou te dar um recado, hein, Kleber? 98.3, viu? A ministra vai fazer uma participação especial, gente, no Tribuna 98.3, e você não pode perder a entrevista que a Nayana Bricá vai ter aí com a ministra Damares, justamente para falar sobre esse trabalho de inclusão, Kleber Lima. Que hora que é, Luciano? Acredito que vai ser logo no início do programa, umas 8h30 da manhã. 9 é papo político comigo. Como a ministra vai entrar por telefone, é uma agenda especial, ela estará em trânsito, então pode ser que o horário tenha uma alteração. Mas, a programação, gente, é maravilhosa. Você tem que ficar ligadinho aí no 98.3 a partir das 8 horas da manhã. Olha lá, já temos aí as informações. Tá, lá, 8h30 da manhã é a previsão da entrevista acontecer nesta sexta-feira, 98.3, com a jornalista Nayana Bricá, Kleber Lima, falando de inclusão, de direitos. Aliás, a Nayana tem trazido várias entrevistas exclusivas com autoridades estaduais, federais, né? Parabéns aí pro trabalho da Nayana Bricá e da TV, da Rádio Vila Real. Rádio Vila Real, programa Tribuna. Bom, vamos agora para uma série, mas aquela série, gente, que é bem maior do que novela, né? Mas quem sabe começa a ter um desfecho aí, já sabe do que eu tô falando, né? Acertou, tenho certeza que você em casa está bem informado e está ligadinho aqui nessa bancada. Vamos exibir uma reportagem falando sobre aquela audiência pública do BRT. E eu te garanto, hein? Fique conosco porque vamos trazer aqui discussões que você vai ficar de queixo caído. Roda aí então a reportagem. A audiência pública aconteceu de forma híbrida e foi transmitida também pela internet. Representantes de empresas do transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande participaram de forma presencial. O secretário estadual de Infraestrutura disse que essa é a oportunidade para que todos possam tirar as dúvidas em relação ao BRT, já que a população também tem a oportunidade de participar. Quem participar e tiver dúvidas, tirar, para que depois não venham com mentiras, né? Não venham com subterfúgios. Serão 2 audiências públicas, uma em Cuiabá e outra em Várzea Grande, para que todas as dúvidas sejam tiradas. O anteprojeto explica como será a implantação do BRT entre as 2 cidades. O documento será apresentado também em Várzea Grande e logo em seguida começa o processo licitatório. A previsão é que o modal seja entregue 24 meses após o início das obras. O ônibus elétrico, a melhor tecnologia do mundo, não tem catenária suspensa, ele vai ser dividido com ambulância, com carro de polícia.
Então vai ser muito melhor, vai abranger maior parte da população, a maior parte da população será beneficiada. Na sexta-feira, a audiência de apresentação do anteprojeto será em Várzea Grande. Nas duas cidades, os prefeitos foram convidados, mas aqui na capital, nenhum representante da Prefeitura de Cuiabá compareceu à reunião. Infelizmente, a decisão da Prefeitura de Cuiabá foi de não participar e ele tem os motivos dele. A gente respeita, mas a gente entende que o melhor projeto é aquele construído em cima de bases sólidas e de diálogo. Então, o Estado sempre buscou manter esse diálogo com as prefeituras. Várzea Grande participou muito ativamente, não foi só uma vez. Então, nós encaminhamos convite, nós encaminhamos material, pedimos a participação. Então, não foi só agora, não é só agora a relevância da participação, sempre foi. O projeto foi elaborado pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e prevê um orçamento de R$ 480 milhões para a implantação total do sistema de transporte. O secretário adjunto de Gestão e Planejamento Metropolitano do Estado explica que neste valor consta desde a terraplanagem, construção das estações e terminais e ainda a parte visual do projeto. Nós vamos expor todas as premissas, todo o passo a passo, como foi feito, como foi elaborado o anteprojeto, os dados que nós utilizamos, as fontes de referência, então detalhar ponto a ponto as intervenções, o modelo operacional, a formatação das estações, dos terminais, a operação dos ônibus, em canaleta exclusiva, fora dela, onde que integra, enfim. O esclarecimento sobre o ponto de vista principalmente de usuário do transporte coletivo, como é que vai funcionar, como vai ser essa operação do BRT, conforme o projeto que a gente elaborou. Kleber Lima, por que nós não podemos ter o BRT e o VLT? E também tem um detalhe importante, viu? Você sabia que o custo de implantação do BRT o custo não é 400 e poucos milhões, não? Vai alcançar o custo de 700 milhões de reais aproximadamente, Kleber Lima. E esse mesmo valor não era aquilo que seria necessário para concluir o VLT? Pois é. Chupa essa manga, Kleber Lima. Nós, né? Essa é uma manga coletiva. 3 milhões e 300 mil moradores de Mato Grosso, habitantes, né? Chuparem. Uma baita manga. Então, primeiro assim, eu fico vendo essa matéria, eu fiquei assim, vários insights eu tive, né? O primeiro é a capacidade de diálogo também do Marcelo Padeiro. Ele já chega assim, ó, e depois ele não for lá, não adianta vir boquejar, já dá com o porrete na mão, né? Então, o Marcelo, querido, bom dia, Marcelo. O Marcelo é um querido, mas o negócio dele não é falar, é trabalhar. Ele é bom para trabalhar e o Detone fala melhor, né? O problema do Detone é a credibilidade, porque o mesmo entusiasmo que ele usa hoje para defender o BRT, ele usava para defender o VLT lá atrás, né? E deu no que deu. Então a dúvida que fica com esse tipo de porta-voz é saber se o resultado dessa implantação do BRT vai ser igual ao do VLT, ou seja, vai ficar pela metade, vai gastar uma fábula, né? Uma quantia nababesca de recurso público para o negócio não funcionar. Eu entendo assim que qualquer sistema que vier, o BRT ou o VLT é melhor do que o que está aí. Qualquer um, porque está muito estrangulado, né? Mas eu acho que a pergunta que você faz, Luciano, é uma pergunta que precisa ser respondida. Talvez até a gente convide aqui para vir ao programa o Marcelo ou o Detone, ou o governador, ou alguém que possa vir falar conosco para explicar isso para a população de Mato Grosso. Se é o mesmo valor, por que não retoma? Tem uma explicação que impede a retomada do VLT, que é o obstáculo jurídico, né? Hoje os contratos estão suspensos por decisão judicial e o Ministério Público não admite nenhum tipo de composição com o consórcio, pelo menos não admitiu até hoje, né? Talvez se o consórcio fizer aí uma confissão, né, do que desviou e se comprometer. Confissão do que desviou. Tem um nome, isso aí, agora me escapou o nome, eu já falei da outra vez, né? E depois eu lembro. Acordo de leniência, né? Você quer dizer? Acordo de leniência. Isso aí. Se ele fizer esse acordo de leniência e se comprometer a devolver aquilo que o Ministério Público entende que foi desviado,
talvez a gente pudesse ter uma sinalização da possibilidade de retomada. Aí a gente ia incorrer num outro problema, que é a vontade política do governo. O governo não tem vontade política de retomar o VLT. Ele já está dando passos aí bastante largos na construção do BRT. Eu, particularmente, o próprio Mauro Mendes, quando era prefeito, dizia o seguinte, que ele entendia, quando ele defendia o VLT, que cabia os dois sistemas. O VLT nesse eixo, Avenida do CPA, Avenida da FEB, ligando a região norte de Cuiabá até Várzea Grande, e o BRT ali na Jurumirim ou na Avenida dos Trabalhadores, que inclusive ele e o Marcelo Padeiro, que era secretário dele, fez aquela duplicação que começa ali da Avenida das Torres até chegando ali no Residencial dos Trabalhadores, o São Carlos, salvo engano. É um trecho pequeno, mas se não fosse aquela duplicação, estava impossível passar hoje, chegar no Alphaville, pegar aquelas rotas alternativas, né? Na época ele defendia, mas assim como o Rafael Detoni, também mudou de ideia. É possível. Todo mundo muda de ideia. Eu já mudei de ideia em relação a algumas coisas na minha vida também. Professor Haroldo, Rafael Detoni falou tão bem, defendeu tanto o VLT que até hoje a gente não esquece dessa defesa. E agora ele defende o BRT e não o VLT. Então, por isso que eu coloquei aqui à mesa. Poxa, será que Rafael Detoni, que tanto defendeu o VLT, não pode defender nesse momento os dois modais? O sábio é aquele que muda de opinião. Né? O ignorante é aquele que permanece na mesma opinião porque não aceita a opinião alheia, né? E quer impor a sua verdade. Uma verdade que muitas vezes é inaceitável do ponto de vista do bom senso. Né? No caso da Rafael Detoni, não sei quais os motivos pelos quais ele mudou o seu discurso. Realmente ele defendeu, né, de forma contundente a questão do VLT lá atrás, né? Convenceu muita gente do sistema ecologicamente correto e hoje ele faz um novo discurso da mesma forma contundente, só que de um outro modal. E pela fala do Marcelo Padeiro, que é nosso colega, nosso amigo, né? É clara a imposição do modal, sabe-se lá por quais motivos, né? Ou motivos que estão assim ocultos por trás exatamente dessa vontade política que o governo tem em implementar o BRT e não tem na implementação do VLT. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, né? Considerando que nós teremos o BRT e a gente espera realmente que se tenha um novo modal, porque qualquer coisa que se tenha aí realmente é melhor do que o transporte público que nós temos hoje na nossa cidade, não só em Cuiabá e Várzea Grande, né? Todas, vou repetir, né? No mundo todo, onde se tem BRT, por exemplo, no caso da China, né? Que é onde você vai encontrar mais esse tipo de modal, eles, considerando que o BRT é elétrico, eles têm uma usina solar para alimentar os BRTs. Aqui em São José do Rio Preto, salvo engano, também é uma usina solar que alimenta os BRTs. No Rio de Janeiro, o VLT é uma usina solar que injeta no VLT a energia necessária. E aqui em Cuiabá, o que o governo vai fazer? Está no projeto isso? A construção de uma usina solar para poder gerar energia para o carregamento dos ônibus de BRT? Outra coisa importante. Quanto tempo você vai deixar esse ônibus carregando essa bateria de lítio, provavelmente, pelo menos eu espero que seja de lítio, né? Que ela tenha um tempo de carga maior, porque o momento que esse ônibus está carregando tem que ter outra substituição, ou seja, a quantidade de ônibus tem que ser o dobro da necessidade do VLT, para atender a mesma demanda de passageiros. Você está entendendo o raciocínio? Quer dizer, ou seja, você tem um gasto maior. Eu tenho um convite para lhe fazer. O senhor audiência pública. Deveria, exatamente, professor, eu não fui, o senhor deveria estar na audiência pública nada. Em Várzea Grande. Você lembra que nós conversamos aqui ontem? Eu vou para lá para quê? Para fazer, você viu? Ele falou assim, você pode tirar dúvidas, né? Mas por que eu vou tirar dúvida para quê? Né? Agora, diante de tudo que o senhor acabou de desenhar aí, agora o senhor vai ficar ainda mais dolorido. Eu vou usar essa palavra. E quem também está dolorido, viu, Kleber Lima? Você acabou de citar aqui o secretário Marcelo Padeiro, querido Marcelo Padeiro, que tanto trabalha, e ele teceu broncas, sabe em quem? No prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, por conta da aquisição da frota, gente, porque parece que a frota nova, aquela que tem até apontamentos da Organização Nacional da Saúde, da ONU, enfim, de organismos internacionais, não vai servir para atender o BRT. Vamos ver então, exatamente, vamos ver as declarações então de Marcelo Padeiro, roda aí.
A Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Cuiabá foi notificada que o BRT é piso baixo. As reuniões foram colocadas, em todas elas tem ata que os ônibus de piso baixo. Agora parece, né, pessoas que ficam batendo o pé. Então, eu acho que o que a gente quer, né, é o melhor. Então hoje, eu quero olhar bem para todos vocês. Hoje é para tirar dúvida, para depois não vir com mentiras. Ah, o ônibus não é isso, o ônibus não é aquilo. Não. A audiência pública está aqui, o ônibus é elétrico, a melhor tecnologia do mundo, não tem catenária suspensa, ele vai ser dividido com ambulância, com carro de polícia. Então vai ser muito melhor, vai abranger maior parte da população, a maior parte da população será beneficiada. Você pode colocar outro tipo de ônibus no mesmo corredor, você pode sair do corredor e fazer transposição. O BRT, o sistema que está aí, e a audiência pública é para mostrar definitivamente que a versatilidade do BRT é muito melhor. Bom, gente, então o secretário dizendo, olha, a CEMOB foi avisado, 144 ônibus não tem condições de atender esse sistema. E também quem falou sobre o prefeito, sobre a CEMOB, foi Rafael Detoni. Vamos ouvir também as declarações. O Estado sempre buscou manter esse diálogo com as prefeituras. Com relação à questão dos ônibus, foram notificados na apresentação do resultado lá em dezembro. O governador deixou muito claro na apresentação, inclusive para o secretário de Mobilidade Urbana, que seria adotado o piso baixo, até por ser uma premissa trazida do VLT, a acessibilidade universal, a ausência de escada, de degrau dentro do ônibus. Isso a gente manteve como premissa vinda do transporte ferroviário. E aí há essa incoerência entre adotar piso alto, quer dizer, qual é a perspectiva de avanço no transporte com relação a isso. Então, em outra oportunidade, quando o prefeito anunciou a chegada dos novos ônibus, encaminhamos uma nota técnica em março, pedindo à prefeitura, recomendando à prefeitura que aguardasse a conclusão do anteprojeto, porque a gente fez o dimensionamento de frota, quantos veículos articulados, quantos padrões, enfim. Mas a prefeitura não quis considerar aquela nota e deu sequência no encaminhamento. Então, a sociedade está aí, tem ônibus novo com ar-condicionado, a única coisa é que essas portas à esquerda não terão nenhuma utilidade por exposição incompatíveis com a altura das estações. Bom, e nisso tudo, gente, nessa situação, tem apenas aí praticamente 280 mil passageiros que todos os dias precisam do transporte público e uma frota novíssima, 144 ônibus. E agora vem os gestores do estado e dizem, olha, mas nós já havíamos avisado a CEMOB e o prefeito da capital que esse modelo não iria atender os modais aqui da capital. Vou te dar um exemplo simples, Luciana, simples para o telespectador entender onde é que está o problema, que eu enxergo um problemaço, né? Porque veja bem, esses ônibus têm bateria de lítio e precisam ser recarregadas, ok? Você pega uma linha, por exemplo, uma linha qualquer, 143, sei lá, que liga o Jardim Cuiabá ao centro. Uma hora esse ônibus tem que parar para poder carregar. Um carro com bateria elétrica de 24 kWh, bateria de 24 kWh, ele precisa de 7 horas para carregar, carga cheia. 7 horas. Ou seja, esse ônibus dessa linha tem que ficar lá carregando para poder rodar. Enquanto ele está carregando, tem que ter outro para poder cobrir a linha. Ou seja, você tem que ter o dobro de ônibus, tá entendendo? Enquanto o outro está carregando, você tem que ter algum ônibus na linha para poder atender as pessoas que estão precisando de ônibus. Você está entendendo? Quer dizer, o BRT, ele precisa de um volume muito maior de automóveis, de carros, do que o VLT. Só aí você já tem um problemaço. Com a palavra, o Marcelo Padeiro, que deve estar nos assistindo, me mande a resposta aqui, Marcelo, com relação a esse meu questionamento. Se você me convencer exatamente como é que você vai suprir isso, eu não vejo problema nenhum. O problema é que eu não consigo entender essa matemática que vocês estão fazendo. Kleber Lima, mais algum apontamento a respeito do BRT? É o seguinte, nós estamos falando com o estado inteiro e às vezes as pessoas falam, mas isso só interessa a Cuiabá. Não só interessa a Cuiabá e Varza Grande, porque como é uma iniciativa do governo do estado, você que está aí em Sinop, em Barra do Garças, em Tangará da Serra,
em Rondonópolis, enfim, todos os quadrantes do estado, você precisa entender o seguinte, essa discussão aqui, eles estão discutindo lá o que põe, mas quem vai pagar a conta do que for feito depois é você, né? Então, o contribuinte mato-grossense vai pagar essa conta, como está pagando a conta de um sistema modal que foi iniciado, não concluído e que já utilizou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que é o que já foi feito pelo VLT até hoje. Esse é o ponto 1 que eu quero destacar. O ponto 2 é que assim, a gente não pode perder de vista que a gerência da cidade, o planejamento da cidade, é missão precípua, primeira, original do prefeito. O prefeito é eleito para administrar a cidade, o município. Não é possível impor um sistema de transporte a uma cidade, seja ela qual for, seja o prefeito quem for, sem ouvir o prefeito. O prefeito representa a municipalidade, os cidadãos daquela localidade, daquele território determinado, e aí na organização política brasileira é chamado de cidade ou de município. Então, assim, eu estou falando isso porque, independente das preferências ideológicas dos nossos telespectadores, se gosta mais do Emanuel ou do Mauro Mendes, ou do Calil, no caso da Várzea Grande, é preciso entender que as autoridades precisam chegar a um consenso, porque quem administra a cidade é o prefeito. O governador não pode chegar atropelando o prefeito. Eu vou fazer assim. Ele está se baseando no quê? Na lei da região metropolitana? Porque o problema que nós temos hoje no VLT, Luciano, é exatamente esse. Porque o evento era FIFA, era a Copa do Mundo. Tudo isso começou com a Copa do Mundo. O evento era da FIFA e a FIFA é uma entidade privada internacional. Ela chegou aqui no Brasil e tomou conta. Foi dado licença legal para a FIFA tomar decisões sobre a vida dos brasileiros. A propósito de realizar o maior espetáculo da Terra, etc. e tal. Aí, as obras da Copa em Cuiabá e Várzea Grande ficaram na responsabilidade do governo do estado. Os municípios pouco puderam interferir, pouco puderam. Ainda que quisessem, no caso do Chico Galindo, ele não quis. Ainda teve esse agravante, ele não quis. Ele estava mais preocupado com patrocinar a escola de samba, né, como ficou provado aí, depois teve que devolver o dinheiro, que eu não sei se foi devolvido até hoje, mas ele não se preocupou em ir lá discutir com o governo do estado e com a FIFA essas intervenções muito profundas no trânsito de Cuiabá. A mesma coisa em Várzea Grande. Quer dizer, e hoje, de novo, o governo tenta interferir na rotina de quase 1 milhão de pessoas que dá as populações de Cuiabá e Várzea Grande, sem que isso esteja muito bem consensuado com os dois prefeitos. Com o Calil está, mas com Cuiabá, que é o maior, não está. Então era preciso que alguém aí da Justiça, do Ministério Público, chegasse e falasse, pare o mundo que eu quero descer. Espera aí, prefeito e governador, sentem aqui, nós vamos ter que fazer aqui um acordo, um TAC, alguma coisa que seja judicial, para que amanhã não fique um jogo de empurra, se der errado, como deu. E nós precisamos acreditar que pode dar errado, porque o VLT deu errado. Então, assim, para que amanhã ninguém fique, não foi comigo, eu fiz a minha parte. Veja o caso dos ônibus agora. O prefeito acabou de comprar uma frota nova, inteirinha, nova. Estão pagando isso e agora chega o governo e fala, não, esse ônibus não vai servir. Espera aí, alto lá. Só isso já teria que justificar uma parada no começo das obras do BRT. Se essa fortuna que foi investida em ônibus não vai servir para... Nós vamos fazer o quê? Que se jogar fora? Ir para Santo Antônio de Levegé? O que nós vamos fazer com esses ônibus? Então, assim, não é possível que esse empreendimento seja levado adiante dessa maneira. Cadê o Ministério Público para chamar os três, na verdade, o governador, o prefeito de Cuiabá, o de Varela, sentem aqui e ninguém sai dessa sala enquanto a gente não resolver esse negócio. Porque senão o prejuízo vai ser nosso, cidadãos cuiabanos, cidadãos varzagrandenses e nossos cidadãos mato-grossenses, porque você aí de Alta Floresta vai pagar a conta dessa briga.
se a coisa continuar acontecendo do jeito que está. Esse é o alerta que eu quero fazer. Kleber Lima, o que você disse, e olha só, mas o padeiro disse o seguinte, eu não sei, gente, eu não presenciei, mas ele disse, nós tentamos o diálogo e não conseguimos. E aí, essa porta continua fechada e vai permanecer fechada chamando o judiciário. Quando? Exatamente, precisa entrar. Porque isso é uma malversação do dinheiro público, rapaz. Isso aí é dinheiro público, é imposto que eu pago, que você paga, que o Kleber paga, que você paga. Uma hora é VLT, outra hora é ônibus. O sujeito compra 144 ônibus, né? E por conta de briguinha, muitas vezes, né? De vaidade, muitas vezes, não faz um estudo técnico para poder realmente pensar no futuro da cidade. Paciência, não pode repetir o fato de ter vagões lá caríssimos, importados, parados, então pode correr o risco de acontecer, repetir o mesmo. Com 144 ônibus modernos, a sociedade não vai conseguir tolerar um outro desgoverno, Ou você vai pegar esses ônibus, Luciano, vai pegar esses 144 ônibus e arrumar um puxadinho ali no pátio onde estão os carros do VLT e coloca tudo lá. Para assim, aqui, monumento, museu da incompetência política administrativa de Mato Grosso. Coloca os ônibus lá junto com os vagões do VLT. Seria outra vergonha nacional? Mas, total. E um crime contra a economia de Mato Grosso e contra os mato-grossenses, porque está todo mundo pagando essa conta. Gente, olha só, discussão acirrada, né? Mas são 7h06, eu preciso aqui chamar o comercial, mas daqui a pouquinho nós voltamos.